A Fafeltec apresenta Curso de Cuidador de Idosos. Disciplina, Medicação e Emergências. Cuidados com a medicação. O uso correto da medicação é fundamental para a recuperação da saúde e para isso são necessários alguns cuidados. Inicialmente, peça ajuda à equipe de saúde para organizar a medicação. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais, assim fica fácil controlar a data de validade e evitar que se misturem. Atualmente, há no mercado caixinhas porta-medicação que auxiliam as pessoas a tomar corretamente os medicamentos. Essas caixinhas são divididas por período do dia, manhã, almoço, jantar, ao deitar. E ainda podem ser separadas por dia da semana, ou seja, uma caixinha por dia da semana. Os materiais e medicações e curativos, tais como pomada, gaze, luva, tesoura, faixa, esparadrapo, soro fisiológico e outros, devem ser guardados em uma caixa com tampa, separados dos outros medicamentos. O material e a medicação utilizados para nebulização devem ser guardados secos em uma caixa de plástico com tampa. Caixa de madeira e papelão não são indicadas, pois podem favorecer a formação de fungos. Converse com a equipe de saúde sobre o planejamento dos horários de medicação. Sempre que possível, é bom evitar ministrar medicação nos horários em que a pessoa dorme, por isso interfere na qualidade do sono. Mantenha os medicamentos em local seco, arejado, longe do sol e principalmente onde crianças não possam mexer. Evite guardar medicamentos em armários e banheiros e ao lado de filtros de água, pois a umidade pode estragar a medicação. Mantenha a última receita junto à caixa de medicamentos, pois isso facilita consultá-la em caso de dúvida ou apresentá-la ao profissional de saúde quando solicitada. Os medicamentos que não estiverem sendo utilizados podem ser devolvidos à unidade de saúde. Não acrescente, diminua, substitua ou retire medicação sem o conhecimento da equipe de saúde. Se após tomar um medicamento a pessoa cuidada apresentar reação estranha, avise a equipe de saúde. Produtos naturais, como os chás de plantas medicinais, são considerados medicamentos e alguns deles podem alterar a ação da medicação que a pessoa esteja usando. Se a pessoa cuidada usar alguns desses produtos, avise a equipe de saúde. Acenda a luz sempre que for preparar ou ministrar medicação, para evitar trocas de medicamentos. Sempre leia o nome do medicamento antes do preparo e de dar à pessoa, pois medicamentos diferentes podem ter a mesma cor e tamanho, e também o mesmo medicamento pode variar de cor e formato dependendo do fabricante, como por exemplo o comprimido de captopril, que pode ser branco ou azul. Antes de feriados e finais de semana é preciso conferir se a quantidade de medicamentos fornecidos pela unidade de saúde é suficiente para esses dias. Não use medicamentos que foram receitados para outra pessoa. Emergência no domicílio. Emergência é sempre uma situação grave que acontece de repente e que requer uma ação imediata com a finalidade de resguardar a vida da pessoa. A pessoa cuidada, por estar mais frágil e debilitada, pode, de uma hora para outra, ter uma piora súbita de seu estado geral ou sofrer um acidente. Esteja atento para perceber uma emergência e procure ajuda para lidar com essa situação de maneira firme e segura. Portanto, a emergência requer cuidados imediatos com a finalidade de evitar complicações graves ou a morte da pessoa cuidada. A pessoa idosa pode ter mais de uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes e hipertensão arterial, sequelas de derrame e Parkinson, e por isso seu estado geral pode se alterar muito rapidamente. O aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tinha anteriormente, tais como sonolência excessiva, confusão mental, agitação, agressividade, pode indicar uma situação de emergência.
é importante manter em local visível e de fácil acesso os números de telefones dos serviços de pronto-socorro, como o SAMU 192, para onde se possa ligar em caso de emergência. O engasgo. O engasgo ocorre quando um alimento sólido ou líquido entra nas vias respiratórias, podendo desencadear a aspiração, quando líquidos ou pedaços muito pequenos de alimentos chegam aos pulmões, o que pode provocar pneumonia por aspiração. Ou sufocamento, que ocorre quando pedaços maiores de alimentos ou objetos param na garganta, na traqueia, e impedem a passagem do ar. Cuidador. Ao perceber que a pessoa cuidada está engasgada, tente primeiro retirar com o dedo o pedaço de alimento que está provocando o engasgo. Caso não consiga, coloque a pessoa em pé, abrace-a pelas costas, apertando com seus braços a boca do estômago da pessoa. É a chamada manobra de Heimlich. Cuidador. Ao alimentar a pessoa acamada, coloque-a na posição mais sentada possível, com a ajuda de almofadas e travesseiros, e não dê líquidos e alimentos à pessoa que estiver engasgada. Há situações de queda. As quedas são os acidentes que mais ocorrem com as pessoas idosas e fragilizadas por doenças, ocasionando fraturas principalmente no fêmur, costela, coluna, bacia e braço. Após uma queda, é importante que a equipe de saúde avalie a pessoa e identifique a causa, buscando, no ambiente, os fatores que contribuíram para o acidente. Assim, podem ajudar a família a adotar medidas de prevenção e a tornar o ambiente mais seguro. Ao atender a pessoa que caiu, observe se existe alguma deformidade, dor intensa ou incapacidade de movimentação que sugere fratura. No caso de suspeita de fratura, caso haja deformidade, não tente colocar no lugar. Procure não movimentar a pessoa cuidada e chame o serviço de emergência o mais rápido possível. Os casos de convulsão. A convulsão ou ataque epiléptico é o resultado do descontrole das ondas elétricas cerebrais e pode acontecer por diversas causas. Não é doença contagiosa, portanto ninguém se contamina ao atender e tocar a pessoa durante a convulsão. Na crise convulsiva, a pessoa pode cair, perder a consciência, movimentar braços e pernas contra sua vontade e de maneira desordenada, urinar e defecar involuntariamente. Ao atender a pessoa durante a crise convulsiva, apoie a cabeça da pessoa e gire para o lado, para evitar que a saliva seja aspirada e vá para os pulmões. Proteja a pessoa para ela não se machucar, afastando móveis e objetos. Ao terminar a crise, a pessoa acorda confusa, desorientada, sentindo dores no corpo e sem saber o que aconteceu. Tranquilize a pessoa e procure ajuda da equipe de saúde. Os vômitos. Os vômitos podem estar relacionados à doença ou uma reação do organismo a um alimento ou medicamento. Vômitos frequentes causam desidratação, principalmente em crianças, idosos e pessoas debilitadas. Para evitar que a pessoa fique desidratada, é preciso repor com soro caseiro ou de pacote o líquido e sais minerais perdidos pelo vômito. Ao atender a pessoa acamada que esteja vomitando, vire-a de lado para evitar que o vômito seja aspirado e chegue aos pulmões. A diarreia. Diarreias são fezes líquidas, em maior número de que a pessoa evacuada normalmente. As crianças e os idosos com diarreia podem facilmente ficar desidratadas. A alimentação da pessoa com diarreia não deve ter alimentos fibrosos como verduras, legumes, frutas, feijão e alimentos doces. Nos primeiros sinais de diarreia e vômito, prepare soro caseiro, ou de pacote, ou ofereça à pessoa em pequenos goles. Se a pessoa cuidada, mesmo tomando soro, continuar com vômito ou estiver com sinais de desidratação, sangue nas fezes, vermelhidão na pele, febre e calafrios, é preciso que seja avaliada pela equipe de saúde.
Pessoas com diabetes ou que tomem remédio para o coração podem apresentar complicações mais cedo. A desidratação. A desidratação acontece quando a pessoa perde líquidos e sais minerais pelo vômito e diarreia. A pessoa desidratada pode apresentar pele seca, olhos fundos, pouca saliva e urina. Nas crianças pequenas, a moleira fica afundada. Sonolência, cansaço, piora do estado geral, pressão baixa, confusão mental são sinais de desidratação grave. Se a pessoa não consegue beber água ou soro ou os vômitos, diarreia não param, procure a equipe de saúde, pois pode ser necessário aplicar soro na veia. A hipoglicemia. A hipoglicemia é a diminuição do nível do açúcar no sangue. Isso acontece nos diabéticos quando faz muito exercício físico em jejum ou se fica longo tempo sem se alimentar. No diabético, também pode ocorrer hipoglicemia quando a pessoa recebe uma dose de insulina ou de medicamentos para controle do diabetes, maior do que o necessário, ou quando consome bebida alcoólica em excesso. A hipoglicemia pode ocorrer em qualquer hora do dia ou da noite, mas em geral acontece antes das refeições. Os sinais e sintomas de hipoglicemia são cansaço, suor frio, pele fria, pálida e úmida, temor, tremor, coração disparado, nervosismo, visão turva ou dupla, dor de cabeça, dormência nos lábios e língua, irritação, desorientação, convulsões, tontura e sonolência. Converse com a equipe de saúde para aprender a verificar a glicemia em casa. Se a glicemia estiver abaixo de 50 ou 60 miligramas, ou a pessoa estiver sentindo os sintomas referidos acima, ofereça a bala ou meio copo de água com 2 colheres de sopa de açúcar. Se ela estiver desmaiada ou se recusar a colaborar, coloque um lenço entre as arcadas dentárias e introduza colheres de café com açúcar entre as bochecha e a gengiva, massageando-a por fora. Assim que a pessoa melhorar, ofereça a ela uma refeição. Se os sintomas não desaparecerem, é preciso procurar imediatamente a equipe de saúde ou um serviço de urgência. O desmaio. O desmaio é a perda temporária da consciência. Pode ocorrer quando a pessoa tem uma queda da pressão arterial, convulsões, doenças do coração, hipoglicemia, derrame e outros. Por esse motivo, é preciso identificar a causa do desmaio. Enquanto a pessoa estiver inconsciente, não ofereça líquidos ou alimentos, pois ela pode engasgar. Verifique se a pessoa apresenta ferimentos ou fraturas. Peça ajuda para levantar a pessoa e coloque-a na cama. Mantenha a pessoa deitada com a cabeça no mesmo nível do corpo. Se a pessoa que desmaiou for diabética, espere recuperar a consciência e então ofereça a ela um copo de água com açúcar. Se for possível, meça a pressão e sinta os batimentos do pulso. Se a pessoa não melhorar, procure imediatamente a equipe de saúde. Sangramentos. É a perda de sangue em qualquer parte do corpo. Pode acontecer externamente ou internamente, resultante de feridas, cortes, úlceras ou rompimento de vasos sanguíneos. O sangramento interno é mais grave e mais difícil de ser identificado. Procure localizar de onde vem o sangramento e estancá-lo, apertando o local com as mãos. Para evitar contaminação, proteja o local com um pano limpo. Para diminuir o sangramento, utilize compressa com gelo ou água gelada, mantendo elevado. Se a hemorragia acontecer num órgão interno que se comunica com o exterior, o sangramento será percebido na boca, nariz, fezes, urina, vagina ou pênis, dependendo do local onde rompeu o vaso sanguíneo. No sangramento do intestino é possível perceber fezes escuras e com cheiro fétido. O sangue que vem do estômago escuro, como borra de café ou vermelho vivo, e pode ser observado no vômito. O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo e com bolhas de ar. Na hemorragia de bexiga, o sangue sai pela urina. O sangue que sai pela vagina
pode ser de uma hemorragia da vagina, do útero ou das trompas. Qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado pela equipe de saúde. A confusão mental. Na confusão mental, a pessoa fica agitada, irritada, desorientada, não sabe onde está e fala coisas sem sentido. Parece ativa no momento e logo a seguir pode estar sonolenta e com a atenção prejudicada. A confusão mental pode acontecer no infarto do coração, desidratação, traumatismo do crânio, infecção, pressão baixa, derrame ou outra doença grave. É preciso que a pessoa seja avaliada pela equipe de saúde. Com o tratamento dessas doenças, geralmente a pessoa sai do estado de confusão. Cuidados com a administração de medicamentos. Definição: medicamento é toda substância ou associação de substâncias apresentadas como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças ou seus sintomas em seres humanos. Por que utilizar medicações? As medicações são usadas não só no tratamento de doenças ou incapacidades, mas também na prevenção de certas doenças, no alívio da dor e do sofrimento, permitindo que a pessoa em estado terminal possa viver com mais dignidade e menos sofrimento. Muitas medicações têm contribuído para o aumento do tempo de vida, melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. No entanto, quando não são usadas adequadamente, podem apresentar consequências graves. Considerações sobre o uso de medicação em pessoas idosas. O uso de medicações pelos idosos torna-se preocupante na medida em que estes desenvolvem múltiplos problemas de saúde, levando-os ao consumo de uma grande variedade e quantidade de medicamentos. Com o envelhecimento, o número de doenças crônicas tende a aumentar, e para cada doença crônica são utilizadas, em média, 1 ou 2 medicações. Os pacientes idosos usam em média 3 a 4 tipos diferentes de medicamentos ao dia, em horários diversos. Sabe-se também que quanto maior o número de medicamentos utilizados, maior a chance de erro na sua administração, seja na dose, no horário ou no tipo de remédio. Isso pode acontecer tanto por parte do idoso, na autoadministração da medicação, quanto por parte do cuidador, que pode estar sobrecarregado com outras tarefas. Muitos idosos costumam consultar com médicos de diferentes especialidades, recebendo múltiplas prescrições. Muitas vezes, nem todos os médicos envolvidos sabem de todos os medicamentos que os idosos estão tomando, o que pode levar à redundância e interações medicamentosas, quando um medicamento intensifica ou diminui os efeitos do outro, podendo prejudicar o paciente. O uso incorreto de medicações entre os idosos é uma importante causa de internações e até mesmo de morte. Estudos mostram que menos de 30% dos idosos usam suas medicações corretamente. A atenção com o idoso dementado deve ser redobrada pelo cuidador, pois se trata de uma pessoa que não preserva suas capacidades funcionais, entre elas a habilidade e a memória necessárias para a autoadministração de medicamentos. Grande parte dos cuidadores ajuda os amigos ou familiares na administração de medicamentos. Muitos cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer ou outros tipos de demência relatam problemas para administrar a dose certa no horário correto a esses pacientes. As mudanças que ocorrem com o envelhecimento e as incapacidades fazem com que as pessoas sofram mais facilmente problemas relacionados às medicações. Contudo, esses problemas podem ser prevenidos na maioria das vezes, desempenhando o cuidador papel fundamental nesta prevenção, ajudando a identificar quando um determinado problema pode estar relacionado a alguma medicação especial. Um problema comum entre as pessoas idosas e pessoas com incapacidades é o uso de múltiplos medicamentos ao mesmo tempo. Sabe-se que, quanto mais medicações uma pessoa usa, maior o risco de ocorrerem problemas relacionados ao uso de medicações, internações medicamentosas. Problemas comuns associados ao uso de medicamentos. Necessidade de novo medicamento.
Ocorre quando o paciente necessita de alguma medicação que não foi prescrita. Frequentemente, a dor e a depressão não são diagnosticadas ou tratadas de forma correta na pessoa idosa, sendo consideradas aspectos normais do envelhecimento. Isso pode prejudicar o desempenho nas atividades diárias e sociais da pessoa idosa. Uso de medicações desnecessárias. Ocorre quando não há razão médica para o uso de medicação, polifarmácia. Com isso, podem ocorrer efeitos tóxicos, além do custo desnecessário ao paciente. O uso de medicações erradas. Observa-se quando a pessoa faz uso de medicação não adequada para o seu problema e os resultados positivos esperados não ocorrem ou são superados pelos efeitos colaterais. Por isso, é importante que tanto o paciente quanto o cuidador entendam o que e quanto devem esperar do uso de uma determinada medicação. Dose muito baixa. Pode ocorrer quando é prescrita uma dose muito baixa ou quando o paciente resolve tomar uma quantidade menor do remédio prescrito. Quando isso ocorre, a medicação pode não trazer o benefício esperado. A dose muito alta. Quando é prescrita ou o paciente simplesmente ingere uma quantidade de medicação maior do que o necessário. Esse problema é comum entre os idosos, uma vez que, com o envelhecimento, o organismo pode alterar a forma de metabolizar os medicamentos. Uma dose normal para um adulto jovem pode significar uma dosagem alta demais para um idoso. Efeitos colaterais do medicamento. São reações desagradáveis ou prejudiciais causadas pela medicação. Podem ocorrer quando a pessoa é alérgica a determinado remédio, quando acontece uma interação com outro remédio, fazendo com que o efeito seja diferente do esperado, quando não é administrada a dose certa ou quando a dosagem é aumentada ou diminuída muito rapidamente. A pessoa não usa a medicação da forma prescrita. Ocorre quando a pessoa acha que a medicação causará algum efeito desagradável, acha inconveniente tomá-la ou confunde a maneira de tomar a medicação. Nesse último caso, é muito comum entre hipertensos idosos, mas muitos dos quais pensam que não devem tomar a medicação quando a pressão estiver normal ou que devem tomá-la apenas se estiverem com algum sintoma que acham que pode estar associado à pressão alta, como a dor de cabeça, que é geralmente a causa e não a consequência do pico da pressão sanguínea. Muitas vezes, o idoso deixa de tomar algum remédio devido ao custo, mas tem vergonha de dizer aos profissionais de saúde. Remédio natural não significa ser seguro e efetivo. Em alguns casos, as ervas ou chás podem ser benéficos. No entanto, em outros casos, podem trazer importantes reações adversas. Portanto, todos os remédios utilizados, naturais ou não, devem ser informados ao médico. Prevenindo problemas relacionados às medicações. É importante que o cuidador entenda o que são os problemas relacionados às medicações, reconheça sinais e sintomas, bem como identifique as medidas que podem ser tomadas para evitar esses problemas. É importante lembrar que os efeitos das medicações podem ter um impacto direto nas atividades diárias do idoso ou da pessoa dependente. Podem ser considerados efeitos ou sintomas de problemas relacionados às medicações, a sonolência excessiva, a confusão mental, a depressão, o delírio, a insônia, os tremores, a incontinência urinária, a fraqueza muscular, a perda de apetite, quedas e fraturas, mudanças na fala e na memória. Quando esses sintomas forem identificados, o cuidador deve ficar alerta, pois pode estar ocorrendo algum problema relacionado à medicação. Medidas para o uso correto das medicações. Na tentativa de evitar problemas maiores e de promover o uso correto das medicações, o que é fundamental para o bom andamento dos cuidados, algumas medidas são sugeridas. Coloque os medicamentos em uma caixa com tampa, plástico ou papelão, ou vidro com tampa, tomando cuidado de usar caixas diferentes para medicamentos dados pela boca,
para material de curativo e material medicamentos para inalação. Assim, torna-se mais higiênico e evita-se confundir o meio de administração do medicamento. Converse com o médico ou enfermeira responsável sobre a possibilidade de dividir as medicações em horários padronizados, quando necessário, como, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar, e faça uma lista do que pode e do que não pode ser dado no mesmo horário. Para facilitar, você pode dividir a caixa em compartimentos e colocar os respectivos medicamentos nos respectivos horários. Evite sempre que possível medicações durante a madrugada. Para facilitar a administração dos medicamentos, você pode usar o plano de medicação diária, impresso com vários relógios desenhados, modelo vamos apresentar logo a seguir, o qual, com orientação do médico, enfermeira ou farmacêutico, distribui a medicação em horários padronizados. Este plano de medicação deverá ficar em algum lugar de fácil visualização, como, por exemplo, a porta da geladeira. Ou ainda, é possível comprar ou confeccionar caixas com dias da semana e turnos separados para colocar os remédios, facilitando sua administração, tanto pelo cuidador como pelo idoso que ainda for capaz. Mantenha os medicamentos nas caixas ou nos frascos originais para evitar misturas e realizar o controle da data de validade quando não houver uma embalagem adequada e com informações claras, na qual os remédios possam ser colocados. Mantenha os medicamentos em local seco, arejado, longe do sol, longe de crianças e de animais domésticos. Deixe somente a última receita junto à caixa de medicamentos. Isso evita a confusão quando há troca de medicamentos ou receitas. Facilita a consulta em caso de dúvidas ou quando solicitada pelo profissional de saúde. Para evitar confusão, você pode devolver os medicamentos que não estão sendo utilizados para o centro de saúde ou unidade de saúde. Não acrescente, substitua ou não retire medicamentos sem antes consultar um profissional de saúde. Lembre-se que medicamentos prescritos para outras pessoas podem não ter o mesmo efeito ou não serem indicados para o paciente em questão. Caso o paciente utilize vários medicamentos por dia, utilize um calendário ou um caderno onde você possa colocar a data, o horário e colocar um visto nas medicações já dadas. Isso evita a administração de doses ou medicações repetidas. Evite dar medicações no escuro para não correr o risco de trocar as medicações. Se o idoso apresentar dificuldades para engolir comprimidos ou alimentar-se por sondas, converse com o médico ou enfermeira sobre a possibilidade de dissolvê-los em água ou suco e, caso não seja possível, peça para o profissional trocar o medicamento. Não use como referência a cor ou o tamanho do comprimido, pois esta pode mudar de acordo com o laboratório ou com o fabricante. O cuidador deve sempre avisar o médico ou enfermeira quando o paciente parar de tomar algum medicamento prescrito. O cuidador não deve aceitar empréstimos de medicamento quando o seu paciente acabar. Muitas vezes, o medicamento tem o mesmo nome, mas a sua concentração é diferente. Seja prevenido e sempre confira a quantidade de medicamento antes de feriados ou finais de semana para não correr o risco de faltar. Mantenha uma lista atualizada sobre todas as medicações em uso, conforme o modelo abaixo, e isso pode facilitar as informações na hora da consulta. Além de fazê-lo, entender melhor e manter um controle sobre os medicamentos que estão sendo usados. Sempre esclareça suas dúvidas com a enfermeira ou o médico. Sugestões para a leitura. Quadro A. Relógio para controle de medicamentos. Observe que tem a coluna de horário, de dia, horário de noite, o nome do medicamento e a dose. Quadro B. Ficha para controle de medicações. O nome e a data. Na primeira coluna, o nome do remédio. Segunda coluna, para que serve esse remédio. Terceira coluna,
qual que é a dosagem, a quantidade. Quarta coluna, qual que é o horário do dia desta medicação. Quinta coluna, qual a cor ou formato do remédio. E sexta e última coluna, quais os efeitos colaterais ou orientações. Um bom estudo a todos.